Fala, meus queridos, Júnior Júnior tá Vazativo aqui, é nóis. Eu tava conversando com uma pessoa semana passada e decidi falar sobre relacionamento, que era o assunto que estamos tendo no momento. E no caso, o tema de hoje é relacionamento mesmo. E vou explicar pra vocês quais são os 3 tipos de amor que existe. Que não existe apenas um tipo de amor que nós conhecemos, que é de um para o outro e tudo mais, que é o amor Phileu, Eros e Ágape. No caso, se você fosse relacionar com uma pessoa, o amor que normalmente abrange é o amor Eros. O amor Eros entra como se fosse aquele tipo de amor exótico, erótico e tudo mais. Por quê? Porque é algo de saciar, no caso, entende? Que é a forma que você estivesse sentindo algo por alguém e tudo mais, só que você não sabe se dizer o que é. E você fala, putz, é o amor que eu sinto por essa pessoa. No caso, é o amor físico. Entende? Esse é o tipo de amor eros que nós temos por uma pessoa, no caso, e tudo mais. Existe o amor fileu. O amor fileu é o amor familiar, entre a família, do que você tem seu pai para sua mãe, seus irmãos e tudo mais. Até mesmo aquele tipo de amigo que você, como fala, o considera como seu irmão também, pode entrar como um fileu, entende? E tem um outro tipo de amor que esse não coloquei, mas também não deixa aqui, até fazer que é o Philips, é Philips, uma coisa assim, não fugiu como é que se pronuncia, que é um nome bem diferente, que é o amor de amizade e tudo mais, que é o que você tem com a sua roda de amigos e essas coisas todas. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional que somente Deus tem, e somente Deus que foi quem nos deu e tudo mais. Aí vem sobre relacionamento, no caso. Se você está procurando um relacionamento e algo do tipo, tudo mais, procura sempre aquela pessoa que possa te agregar cada vez mais e mais, tendo sempre na casa do Senhor. Não procure pessoas do mundo afora, como nós crentes não, todos nós somos crentes. Todo amor fora sendo no mundo, como os evangélicos e os católicos mais dizem. Volte a procurar sempre na casa do Senhor, no caso. Porque assim, em 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Entende? É um sentido dessa mesma forma. Se você for, assim, no caso, um cristão evangélico, namore com um evangélico. Se você for um cristão católico, namore com um católico. Se você for de Umbanda, seja namore com alguém de Umbanda. Seleciona isso aqui, assim, tudo mais com as demais religiões e tudo mais. Por quê? Porque assim, em Provérbios 13:20 diz o seguinte: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por quê? Vamos supor, se você é evangélico cristão evangélico, decide namorar, se relacionar com alguém de Umbanda, vamos supor assim, dizer assim, são caminhos diferentes, doutrinas diferentes, pensamentos completamente diferentes. Um dos dois vai acabar se afastando do caminho que está seguindo. Ou o evangélico vai sair do cristianismo, ou o Umbanda vai sair do caminho que ele segue e tudo mais. Entende? Então por isso que sempre relaciona o seguinte: não se coloque em julgo desigual. Você fazer com que você ande com aquela pessoa que comunga a mesma fé que você, tem os mesmos pensamentos e tudo mais, no sentido de crescimento com a fé, entendeu? Porque se você for fazer algo, ter esse tipo de escolha, uma das duas partes, ou você ou a pessoa, vai acabar cedendo, e um dos dois vai acabar se distanciando de Deus e tudo mais, ou da fé que você comungue e esse tipo de coisa. Então, relacionamento é algo de se pensar bem detalhadamente, com calma, mas sempre vamos assim, da sua fé, do jeito que você comunga e tudo mais com o seu Deus e essas coisas todas. Isso eu não vou dizer, claro. Porque assim, a partir do momento que você decide realmente ter um tipo de relacionamento, queira ter ele já ciente, assim, colocando para crescimento e ter até mesmo com a vida toda. Não querer barrar ela no caminho, tipo, só me relaciono com essa pessoa por causa disso e não quero ter nada futuramente. Então, sinceramente, você está perdendo o seu tempo, perdendo até mesmo, fazendo que a pessoa perca o tempo dela com você, entendeu? Mas lembre-se, leve sempre o tempo de relacionamento, se caso não der certo, como um tempo de experiência e amadurecimento. Amém, meus queridos? Sobre relacionamento hoje é isso, mas tem muitas outras coisas que eu poderia falar.
mas por conta do tempo não dá. Possa ser que eu faça um vídeo 2 sobre isso, mas vamos aí. Qualquer dúvida e tudo mais, pode entrar em contato, deixa os comentários, chama no Face, inbox, direct, WhatsApp, fiquem à vontade. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo e tamo junto. Beijos, amo vocês.